Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, os conduzirei em uma conversa com o economista Peri Chiquida, o qual responderá a perguntas acerca das evidências por ele coletadas em estudos, pesquisas e atividades como professor e conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária acerca do tema economia do crime. Caro Peri, dando-lhe as boas-vindas, agradeço o seu interesse em colaborar na produção deste valioso conteúdo e, sem maiores formalidades, peço que se apresente e fale um pouco da atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e de seus conselheiros. Primeiramente, colega Clark, é um prazer estar aqui. Sou graduado em Economia pelo FMG, mestrado em Economia Agrária e doutorado em Economia Aplicada, ambos pela Exalc-USP, e também pós-doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Sou bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1D. Fui professor visitante na Alemanha, Estados Unidos, Itália, Portugal, Espanha, Romênia e Paraguai. Sou atualmente professor associado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atuando no curso de Economia, graduação, programa de mestrado em Economia e no programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a CNPCP, 2019-2023, e também fui relator do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023 e também participei na melhoria de diversas resoluções do CNPCP. O CNPCP é um órgão criado em 1980 e com atribuições previstas no artigo 64 da LEP, a Lei 7.210 de 84, integrado por profissionais fundamentalmente da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil ligadas ao binômio criminal e penitenciário. Ele constitui o primeiro dos órgãos da execução penal e, ao longo de sua história, o Conselho tem oferecido relevantes subsídios à implementação de políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário, mediante informações, análises técnicas e deliberações para aperfeiçoamento das políticas públicas. E também é importante dizer que preconiza-se para esse órgão a implementação em todo o território nacional de uma nova política criminal e principalmente penitenciária, mas a partir, sobretudo, de periódicas avaliações do sistema criminal, criminológico e penitenciário, bem como a execução de planos nacionais de desenvolvimento quanto às metas e prioridades da política a ser executada nessa seara. Considerando que a delimitação do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária do período 2020 a 2023 focou no tripé criminalidade violenta, corrupção e crime organizado, quais os resultados obtidos? A forte contenção das lideranças de organizações criminosas em penitenciárias federais, graças, sobretudo, ao esforço conjunto de integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do governo paulista, a época foi de fato muito boa. Quanto ao enfrentamento à corrupção, aí temos um ano muito profícuo, o de 2019, mas, infelizmente, com a saída do ministro Moro em 2020, isto foi, aos poucos, arrefecendo. E os dados da criminalidade violenta, por exemplo, homicídios, caíram bem, embora esses números ainda continuem, infelizmente, altos, comparando-se, sobretudo, com o contexto internacional. Para o combate a fraudes e corrupção,
Visualizas a necessidade de um órgão governamental que centralize as ações de prevenção e repressão com autoridade sobre toda a esplanada dos ministérios? Por quê? Sim, sim. É uma instituição que seja séria, por isto mesmo, composta por profissionais preparados para essa função, com certeza poderá contribuir para o combate a fraudes e corrupção. E é bom que se diga que a corrupção e as fraudes, e a história mostra isso, já estão entranhadas não só na esplanada dos ministérios, como em outras esferas governamentais, lamentavelmente. O que o leva a apontar que, no Brasil, o crime compensa? O aprimoramento da estratégia de descapitalização das organizações criminosas seria um fator para a ruptura dessa conclusão? Em nossas pesquisas, ao longo de 24 anos, completado agora em 2023, visitando vários estabelecimentos prisionais de norte a sul, leste a oeste, constatamos que, para a expressiva parcela dos presos entrevistados, os retornos econômicos foram maiores do que os custos do delito, o que significa dizer que o crime de foco pecuniário que busca dinheiro, lucro per se, está lamentavelmente compensando. Em outras palavras, a balança dos incentivos e dissuasão está lamentavelmente favorável ao crime, pois as travas morais do delinquente, que funcionam como bússolas morais, estão fragilizadas, como é o caso da família, escola e religião. Ademais, há um total desrespeito dos bandidos pelas instituições polícia, poder judiciário, etc. A análise custo-benefício, leis e punições brandas, a impunidade no Brasil é assustadora, entre outros, são verdadeiros incentivos às práticas da ilicitude. E o aprimoramento da estratégia de descapitalização das organizações criminosas, sem dúvida nenhuma, é um fator muito importante para a ruptura dessa conclusão. Mas outros fatores podem contribuir enormemente para isso. Visando a mencionada descapitalização, que medidas indicas para a agilidade e o dever dos entes federados em integrarem e compartilharem dados e informações de segurança pública? Há, na sua ótica, indicativos da maximização da interação e integração dos órgãos e operadores do sistema de segurança e justiça? Sobre isto, realmente eu não acredito que medidas pontuais vão melhorar o macro. O que vai acontecer são conquistas pontuais. Então, indicativos da maximização da interação e integração dos órgãos e operadores do sistema de segurança e justiça, sem dúvida nenhuma, poderão contribuir para exatamente esse enfrentamento. Mas a gente precisa ter um plano real, como foi feito um plano real de enfrentamento da inflação, só que agora de combate à criminalidade. Mas ele é possível hoje? Eu acredito que não, porque você tem que ter uma esfera do poder executivo que tenha total foco para isto, né? Concentrando muito de suas ações para esse plano real de combate à criminalidade. E aí a gente poderia citar a criminalidade violenta, as organizações criminosas e a corrupção como foco que estava citado, por exemplo, no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária ou no pacote anticrime. Então eu digo o seguinte: ou fazemos algo macro com competência, ou sucumbiremos com políticas quase sempre pontuais. E aí é importante complementar aquilo que eu falei anteriormente. É preciso ter um executivo focado nesta questão, mas é também preciso ter um poder legislativo que possa dar base para esse enfrentamento à questão da criminalidade e à questão
de corrupção e outros fatores ligados a isto. Evidentemente que, como no plano real, o poder judiciário também não pode estar desligado dessa articulação. Ou seja, um plano real de combate à criminalidade precisa de ter uma interação entre o executivo, o legislativo e o judiciário para exatamente fazer com que medidas mais macro sejam implementadas no sentido de conseguirmos o êxito no enfrentamento das mazelas derivadas do mundo do crime. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, de certa forma, essa articulação entre os entes federados, essa integração para a segurança pública é imprescindível. Em sua atuação no CNPCP, apoiada na tua experiência profissional, constatas a necessidade de políticas ativas que acelerem o retorno dos trabalhadores ao emprego como medida fundamental de redução de violência e criminalidade? O que precisamos fazer diante dessa indagação muito oportuna? Primeiro, o custo moral decorrente do ato de se desrespeitar a lei deve ser relevado. As travas morais do cidadão devem ser robustas. Quais são as travas morais? Família, escola e religião. Então, nós precisamos recuperar esse tripé básico do desenvolvimento que o próprio Celso Furtado e outros desenvolvimentistas já falavam há anos. Os custos não morais de planejamento e execução, o custo de oportunidade e o custo esperado de serem detidos as pessoas que fazem as suas atividades ilegais devem ser altos, perfeito? E a dissuasão tem que funcionar. E o Estado deve ser uma ameaça crível, sim, caso não seja respeitado. E eu não estou falando que o Estado tem que matar, mas ele tem que fazer cumprir a lei para quem quer que a desrespeite, seja rico, pobre, branco ou de outra cor, de nacionalidade brasileira ou estrangeira, não interessa. O Estado tem que ser respeitado em qualquer situação. E as instituições devem estar consolidadas e serem também respeitadas. Polícia, Poder Judiciário e outras esferas ligadas à política criminal e penitenciária. Claro que o retorno dos trabalhadores ao emprego pode, e de certa forma, contribuir para a redução da violência e criminalidade, mas para isto é importante que se diga que, aliado às travas morais robustas, haja a certeza da punição que venha a tolher a cultura de ideia de ganho fácil, cobiça, ambição e ganância prevalecente na migração de uma pessoa para o setor ilegal da economia. Ou seja, muitos do que nós entrevistamos de norte a sul, de leste a oeste nesse Brasil, estavam trabalhando, estavam tendo um emprego ou, de certa forma, no mercado informal. Portanto, é importante que a gente foque nas causas dessa migração. E as causas da migração de uma pessoa para a atividade ilegal não são relacionadas, pelo menos em nossas pesquisas, com trabalho, com pobreza, com distribuição de renda, com a questão do capitalismo sem compatível é, com equilíbrio econômico e coisas correlatas. Pelo contrário, eles estão migrando por escolhas pessoais e, fundamentalmente, pela ideia de ganho fácil, cobiça, ambição e ganância. Como analisas as políticas públicas até então adotadas para diminuir as redes de influência que impactam mais diretamente a população jovem, negra e de baixa renda? O perfil médio dos nossos entrevistados sobre essa indagação irá depender muito do local em que se esteja fazendo a pesquisa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a maior parte da população carcerária é branca. Aí você vai para os estados mais do norte e nordeste e também do sudeste, então a população é mais de cor negra. O país nosso é um país continental,
com muitas variações de cor de pele, escolaridade, entre outros. Mas, normalmente, o nosso entrevistado é jovem. Volto a dizer, a cor depende muito da região em que foi feita a pesquisa. Ela se diz religiosa, essa pessoa, mas não pratica. E solteiro, entre aspas, pois normalmente essa pessoa já teve outras uniões desfeitas. Normalmente são filhos também de pais separados, parou de estudar cedo e declarou ter trabalhado e ganhava entre 1 e 3 salários mínimos. Fazia uso de bebida alcoólica, fumo e drogas ilícitas. Então, só complementando, e a gente volta com aquela questão anterior. Um apontamento que merece menção é a relativa menor importância das dificuldades econômicas, dificuldade financeira, endividamento, ajudar no orçamento familiar, pois estava desempregado, etc., como causa de imigração para o crime lucrativo, aquele que busca dinheiro. A pobreza e a distribuição de renda foram itens que sequer apareceram para os pesquisados como causas para esse tipo de crime de natureza econômica. Então fica a recomendação de que o reconhecimento dos motivos da migração para o ilícito econômico não precisa de dados fictícios para se sustentar e, pior, pode inverter premissas vitais para o combate do próprio crime. Em nossos trabalhos, o que é importante dizer é que o crime econômico foi cometido porque os benefícios financeiros foram bem superiores aos seus custos, sendo o tráfico de drogas, roubo e furto os delitos mais frequentes e motivados, novamente ressalto isso, pela ideia de ganho fácil, cobiça, ambição e ganância. Consegues extrair das visitas e pesquisas que realizas a dimensão do impacto nos indicativos de violência intra e extramuros das atividades laborais, religiosas e de ensino nas unidades prisionais? Isto a gente consegue perceber a olhos vistos que realmente as atividades laborais, religiosas e de ensino nas unidades prisionais, elas têm um poder muito relevante no sentido de certa forma, minimizar a prática delituosa após a saída desse preso, ou seja, a volta dele à comunidade. Mas eu sugiro que leiam o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023, onde que vários trabalhos são citados. Eu poderia salientar, por exemplo, o trabalho do William Zonato, que ele fala do sistema prisional e a remissão de pena pelo comportamento, ou então da Sandra Brogliato, que fala do trabalho atrás das grades, um estudo numa determinada penitenciária. Esses trabalhos foram feitos a partir do chão de fábrica, do Gemba. O que é Gemba em japonês? Gemba em japonês é o lugar da verdade, onde as coisas acontecem. Traduzindo, seria, de certa forma, o chão de fábrica. E aí o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária supracitado, ele, após invocar conclusões de estudos sobre os custos de oportunidade para a prática de crimes e a fragilização na sociedade brasileira dessas travas morais, quais sejam formação familiar, escolar e religiosa, ele conclui que o sistema criminal deve colaborar urgentemente, prementemente, para que o preso e o egresso recuperem o rumo ligado às referidas travas morais, variáveis essas dissuasórias da criminalidade. Então, a execução penal, ela deve ser exercida e ela, evidentemente, não exclui, em hipótese alguma, a dignidade humana. No tocante aos egressos do sistema prisional, acreditas que a implantação de políticas públicas que permitam a absorção da mão de obra destes possa refletir no decréscimo da reincidência criminal e dos índices de crimes violentos? A implantação de políticas públicas que permitam a absorção da mão de obra, sem dúvida nenhuma, ele pode refletir num decréscimo da reincidência criminal e dos índices de crimes violentos.
Eu estou fazendo referência ao trabalho desenvolvido no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, porque ele, de fato, ele teve a contribuição de vários profissionais ligados à temática. Foi feito também uma audiência pública, foi feito também consulta pública, de modo a democratizar o debate. E aí a gente pode dizer que conseguindo-se que o sucesso na empreitada de reintegrar, né, o preso à sociedade depende da construção de um tripé. Primeiro, é necessário que o preso saia da prisão predisposto a não cometer novos crimes, ou seja, tenha convicção de que o crime não compensa. E hoje no Brasil, o crime, infelizmente, os nossos resultados é que o crime está compensando. Segundo, o Estado precisa construir, desculpe, um sistema eficiente, preparando esse encarcerado para novas possibilidades de convivência social pacífica. E aí pode fazer a questão da melhoria educacional, da melhoria religiosa e também com a questão do trabalho. E terceiro, a sociedade não pode retroalimentar a propensão para o crime, devendo contribuir para o processo de reinserção social por meio de instituições empresariais ou de organizações da sociedade civil. Então, é uma questão complexa que envolve uma série de esferas nesse tripé, mas evidentemente que não só o trabalho, mas uma boa formação educacional, uma boa formação religiosa, uma boa formação que reconstrua a base familiar, ainda que o preso esteja distante dos seus entes queridos familiares, pode, sem dúvida nenhuma, resgatar o tripé: família, escola e religião, e mais trabalho. Isso contribui enormemente para as funções dissuasórias no mundo do crime. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, declarou que, para o combate à criminalidade organizada, há a necessidade de uma reforma no sistema penal. Qual o principal item a citada reforma deve visar? O desencarceramento seria, por si só, a solução para a melhoria das condições das unidades prisionais? É o que a gente já havia comentado anteriormente, né? São medidas pontuais que vão resolver problemas pontuais. E até quando o crime no Brasil vai compensar? Primeiro, vamos pensar numa balança de incentivos de dissuasão. E hoje o que está acontecendo? A balança dos incentivos está muito mais pesados do que a de dissuasão. Vamos pensar. As travas morais, bússolas morais, extremamente fragilizadas: família, escola, religião. Há um total desrespeito pelas instituições, pelos delinquentes. Polícia, poder judiciário, essas instituições não estão sendo respeitadas. A análise custo-benefício, as leis e punições brandas, etc., são total incentivo às práticas da ilicitude. Então, isso está pesando um lado da balança. E a dissuasão está levinha, levinha. Como que ela está levinha? Os custos não morais de planejamento e execução do crime, o custo de oportunidade, o custo esperado de serem presos e condenados estão extremamente baixos. O custo moral decorrente do ato de se desrespeitar a lei, baixo. E o Estado não está sendo respeitado e, portanto, não tá sendo uma ameaça crível. Volto a dizer, não quer dizer que o Estado tem que matar, ele só tem que fazer cumprir a lei, perfeito? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa, ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência, de um plano real de combate à criminalidade. Ou seja, os incentivos têm que ficar bem levinho lá em cima e a dissuasão tem que pesar aqui embaixo na balança. Então, os incentivos, o crime, ele tem que ficar residual. Como a inflação anteriormente, eu sou economista, como a inflação anteriormente era de 4 dígitos, hoje está na casa dos 2. Então, o que a gente tem que fazer? Pesar a dissuasão. Então, os custos não morais de planejamento e execução do crime, o custo de oportunidade, o custo esperado de serem detidos e condenados devem ser altos. A dissuasão tem que funcionar.
O custo moral decorrente do ato de se desrespeitar a lei deve também ser relevado. As travas morais devem ser robustas, família, escola, religião, ou seja, o tripé básico do desenvolvimento deve ser resgatado. E o Estado, volta a dizer, não sendo respeitado, ele deve ser uma ameaça crível. As instituições devem estar consolidadas. A gente não tem que ter políticas como essa, uma política pontual ou política de governo. Tem que ter política de Estado para fazer frente à criminalidade. Sob o pressuposto de que o ativo mais importante no processo de humanização do sistema prisional é representado pelos profissionais que atuam nas unidades prisionais, é correto afirmar que, somada às técnicas de gestão, administração, segurança e inteligência, cabe também aprimorar a cultura do tratamento penitenciário como essencial na formação e capacitação continuada destes profissionais? Eu tenho um ditado, uma frase, é frase minha mesmo. Quem não investe em educação não sabe qual que é o custo da ignorância, seja em qualquer esfera. Tem que ter uma capacitação continuada desses profissionais que atuam no sistema prisional, sim, da mesma forma que na polícia, no poder judiciário e áreas afins à política criminal e penitenciária. Eu cito uma estudiosa, a Eli Torres, que destaca que sobre o servidor penitenciário, podendo este ser policial, penal ou não, ele trabalha em uma função que assombra pelo perigo devido à proximidade com o submundo da prisão. Então, esse agente penitenciário, assim como o preso, ele faz parte de uma categoria que vê e não é vista. Ou melhor, ele tem uma invisibilidade social. Isso também encontra simbiose com o estigma que permeia o imaginário coletivo, né? Fortalecido pelo quê? Pela ausência de informações sobre como se efetiva o trabalho e quais são as atribuições do agente em condições penitenciárias. Eu volto a dizer, essa classe da polícia penal, que agora é a polícia penal, ela foi criada a partir da percepção do problema de segurança pública, fazendo emergir a necessidade constante de treinamento desse pessoal e implementação de segurança específica nesses locais. Isso é bom que se diga. Nas nossas pesquisas, a gente tem conversado com os policiais penais pelo Brasil afora, a gente vê que é uma classe que precisa da melhoria da sua categoria. Quando eu pergunto para eles o que o Estado poderia fazer para a melhoria dessas pessoas que trabalham dentro de estabelecimentos penitenciários. Primeiro, olha, estruturar prementemente a carreira do policial penal. E falta regulamentação e tratamento isonômico. É bom que se diga isto, sim. É preciso valorizar a categoria, é preciso melhorar vários aspectos da administração das penitenciárias, automatizar, capacitar mais, ouvir mais, distribuir melhor os recursos, melhorar a infraestrutura, colocar as pessoas de carreira em postos de direção ocupados por outros profissionais. Isso é muito bom que se diga. Muitos estabelecimentos prisionais, ou mesmo cargos de chefia, você não vê um policial penal no exercício dessa direção. Ele vive lá direto, trabalhando, subiu, está dentro de uma carreira, ele precisa de também dirigir. Ele, mais do que nunca, está no chão de fábrica ali. É preciso investir mais nas pessoas que trabalham na esfera penitenciária e direcionar, sobretudo, um especial cuidado da saúde física e mental dessa classe, porque elas têm muitos problemas. Eu cansei de ouvir que o policial penal, seja dos estados ou federal, ele vive no trabalho também preso. Olha que contradição. Mas eu concordo. Aprimorar a cultura do tratamento penitenciário como essencial para a formação continuada desses profissionais. Parabéns por essa pergunta e pela oportunidade de eu ter ressaltado a valia enorme que é essa classe, que infelizmente é muito invisível para quase toda a sociedade. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast.
Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, conversei com o economista Peri Francisco Assis Chiquida, a quem agradeço imensamente pela colaboração, sobre os nuances de suas pesquisas acerca do tema economia do crime, bem como da sua atuação no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quer saber mais sobre o tema deste episódio, produzido na plataforma Humble Studio? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Confira a transcrição, notas e registros adicionais. Comente e compartilhe nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.